Amém. Pode sentar, amado. Boa noite, irmãos e amigos. Que a graça do Senhor esteja com os irmãos. Irmão, nós estamos ainda no próximo domingo, nós vamos terminar sobre as últimas coisas. As últimas coisas. Então nós falamos sobre a morte, as últimas coisas, a morte. Falamos sobre julgamento. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. E hoje vamos falar sobre o paraíso. Sobre o paraíso. Grande Deus, queremos te agradecer nesta noite, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor possa falar o nosso coração, o coração dos irmãos e amigos, e que nós possamos contemplar o Senhor, e que isso venha trazer arrependimento e fé, e venha transformar nossas vidas, e que tu seja honrado e glorificado. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, Apocalipse 21, o penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21. Vou ler o texto, os irmãos acompanhem. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8. Amém? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo está com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, te louvamos porque tu és o único Senhor. A tua palavra é a verdade. E que tu fales ao nosso coração, que o Espírito Santo nos ajude na nossa deficiência. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, o capítulo 20, que nós já falamos uma parte, fala do juízo. No capítulo 20, o juízo já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro e da igreja foram lançados no lago de fogo. Os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro. Então aqui no capítulo 21 nós já vamos entrar sobre o paraíso. Winston Churchill, que era um estadista lá na Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte: a decadência moral da Inglaterra foi que os pregadores não pregam mais sobre o céu e o inferno. Peter Criff afirma que nós perdemos o senso do céu, que nós não pensamos mais no céu. A glória do céu mudou para nós damos valor mais ao que tem aqui. E nós, desta geração de tecnologia, nós ficamos presos
aos nossos brinquedos eletrônicos. E nós não temos mais tempo de pensar no céu. Sempre o homem quer colocar o céu aqui na terra. Se você comparar com a Idade Média eles não tinham nada de tecnologia assim como nós. Mas eles tinham motivo de alegria e reverência, de pensar nas coisas do alto. E aí nós vamos pensar que nós evoluímos, que nós, quando entramos lá no iluminismo, nós evoluímos, nós tivemos as luzes através do conhecimento científico, então nós não temos mais tempo de pensar no céu. Porém, o decreto de Deus fala, toda alma que pecar, essa morrerá. Então não adianta conhecimento, tecnologia, porque vamos morrer. E nós vamos ter que enfrentar aquele que escreveu esta palavra. A palavra céu significa parte da criação. Por exemplo, em Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. Também a palavra céu tem um sinônimo como em Lucas 15, 21, que fala, pequei contra o céu, tem a ver com Deus. Em Deuteronômio também fala de céu, a habitação de Deus. Jesus diz, desci do céu, subi ao céu. Então, a ideia é que o céu, o local que Deus está reinando. A ideia do céu nos lembra que este é um estado de mente, mas é um lugar para termos comunhão com Deus. Na Bíblia podemos mencionar céu e paraíso, estão assim correlacionados. Por exemplo, tu tem uma imagem, a Bíblia trabalha com imagens, a Bíblia é um livro pedagógico. Deus é um Deus pedagógico. Então quando você tem as formações no mundo, mas Deus é o primeiro pedagogo. E na sua palavra ele orienta para você entender, porque nós temos problema para entender as coisas, todos nós temos dificuldades. Então a primeira imagem é do tabernáculo, a ideia de céu, tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo é Cristo. Então a ideia de céu, o tabernáculo, Hebreus 9, a ideia do jardim, lá em Apocalipse 22, de 1 a 3, também é outra imagem para o céu, que podemos lá comer livremente a árvore da vida. Outra imagem é a cidade permanente, em Hebreus, em comunhão, em lugar de glória. O céu também é o nosso verdadeiro país. O nosso país não é aqui, no Brasil, nesta terra, mas é no céu, assim como é o reino de Deus e o poder da sua glória. Então outra imagem para o céu é a festa de casamento, como diz Apocalipse 19, 9, fala sobre essa festa. E também tem a imagem negativa do céu. Como assim negativa? Não terá lágrimas, não terá dor, não terá tristeza. Essa é uma imagem negativa, essa maneira de falar. Não terá nada disso. Depois do juízo, amados, depois do banimento dos ímpios, segue a renovação do mundo. Então Deus vai, através da sua palavra, Ele mostra que Ele vai recriar este mundo. Há dois pensamentos aí. Há um pensamento dentro da igreja de que Deus vai fazer uma nova terra e um novo céu. De que Deus vai fazer um novo universo. De que não tem nada a ver com esse que está aqui, que você está vendo. Mas nós, da igreja protestante, da igreja, no caso, reformada, nós não cremos assim. Nós cremos que Deus vai transformar essa terra e esse céu em glória. Do que Ele queria fazer antes, mas o pecado entrou. Então nós cremos que Deus vai transformar esse céu. Assim como você, para ressuscitar, você precisa do corpo, é o seu corpo que será glorificado. Deus não vai fazer uma descontinuidade nessa área, Ele vai fazer uma continuidade, isto é, Deus vai dar novos corpos, mas o seu corpo é a semente. Então nós cremos na palavra de Deus, que Deus vai recriar a nossa natureza. Nós temos esses movimentos que defendem o meio ambiente, que defendem a floresta, mas nós sabemos que gosta do dinheiro. Isso é uma pauta para ganhar dinheiro.
Quem cuida do meio ambiente é o Senhor. O homem só estraga o meio ambiente. Porém, Deus vai transformar esse mundo, essa terra, numa terra gloriosa, que está ligada à obra de Cristo. Então a morte de Cristo faz com que seja restaurado os céus e a terra. Está ouvindo, irmão? A obra de Cristo na cruz vai fazer isso. Deus só vai restaurar por causa da obra de Cristo. Por isso que Jesus é o centro para a restauração. Apocalipse 21:3, aprendemos que a morada de Deus já não está muito longe, está na terra, numa terra transformada, onde Deus está. A igreja glorificada habitará o novo céu e a nova terra, transformado pela palavra, pelo poder de Deus. A antiga ordem vai desaparecer e a nova ordem vai continuar. A nova ordem vai aparecer. O dragão, a besta e o falso profeta, a meretriz, eles estavam nessa ordem velha, mas será totalmente transformado por causa da obra de Cristo na cruz. A Bíblia fala aqui que o mar não existirá mais. Nós não temos noção do que é isso, mas a ideia aqui de mar é o emblema da inquietação de conflito que tem no mundo. A Bíblia fala que a besta, ela vem do mar. Então essa é uma ideia dessa vida que surge, que traz desavenças. A ideia do mar. Mas a Bíblia fala que a vida aqui, fala que vai descer a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adorada para o seu esposo. Jerusalém nova não tem mais maldade. Jerusalém velha é cheia de maldade, é o pecado. Mas a Jerusalém nova é a cidade santa que vai descer do céu. Porém, essa Jerusalém, às vezes você está lendo na Bíblia, em Apocalipse, você está pensando ao mesmo tempo que é a igreja, o povo de Deus. Ao mesmo tempo que você vê numa nova cidade, mas a ideia que tem a ver com o povo de Deus. A Bíblia fala que ela é a noiva do Cordeiro. Você tem Isaías 54:5. Mesmo no Antigo Testamento, a igreja é representada pelo símbolo da cidade. A igreja, Isaías 26:1. Uma cidade evoca à mente o conceito de residência. A ideia da igreja é uma ideia de residência, de viver, de conviver, de povos estarem ali. Então, a cidade santa descendo do céu, vindo da parte de Deus. O apóstolo João diz: não haverá mais condenação, 21:1, não haverá mais condenação, o mar já não existirá mais. Adolf Paul, que é um teólogo, ele diz o seguinte, sobre o novo céu e nova terra: o mar significa aqui o local de gestação do satânico, da rebelião contra Deus, da sua boa criação. Do mar ergue-se a besta, com as suas blasfêmias, sedução, perseguição e assassinato. Essa fonte maligna nunca mais jorará da nova criação. Então a palavra de Deus diz que você tem a criação, a queda, a redenção e a glorificação. O homem tenta imitar, o diabo tenta imitar. Você vê nos nossos conhecimentos, você vê homens que se levantaram, que quiseram criar um céu aqui na terra, um céu político, um céu econômico, um céu científico, mas não dá. Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado estraga, porque o pecado entorta, porque o pecado corrompe. A igreja começa lá, mas tem corrupção na igreja. A igreja começa bem, mas tem corrupção na igreja. Por quê? Porque o pecado entorta. E nós só vamos ter uma ordem sem pecado, com a nova Jerusalém, com a obra de Cristo imperando. Então, Apocalipse 21:8, eu gostaria de tratar. Quem não vai estar no novo céu e na nova terra? O que diz aí? Quanto, porém, aos covardes. Aqui, covardes fala de indecisos.
Aqui covarde fala de pessoas que não querem assumir o nome de Cristo. Aqui covarde fala de pessoas que dão valor aos prazeres deste mundo e elas não se comprometem com Cristo. Quanto aos covardes, eles não vão entrar no reino dos céus. Eles não vão entrar na cidade santa. Você é covarde? Você tem medo das coisas de Cristo? Não tem coragem de assumir que são de Jesus? Às vezes você está num ambiente de trabalho e a pessoa pergunta, você é crente? Sou. Você não tem que ter medo disso. Você tem que saber o que crê. Quanto aos covardes, não entrarão. Quem não vai entrar no céu? Os incrédulos. Os incrédulos, aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta de graça do Evangelho, não vão entrar. Incrédulos são aqueles que buscam a religião, as obras da religião, que se comprometem com a religião, mas não se comprometem com Cristo. São incrédulos. Os abomináveis são aqueles que perderam a vergonha, o pudor, se entregam abertamente ao pecado e aos vícios do mundo. São aqueles que escarnecem da santidade, festejam a desonra, aplaudem o vício, zombam da verdade, vituperam o sagrado, escarnecem de Deus, abomináveis. Nós estamos no mundo hoje muito forte isso aí. Eles expõem seu pecado, sua porneia. Eles expõem a sua vida pecaminosa nos filmes, nos podcasts. Coloque as suas vidas estragadas. Eles não têm vergonha. Eles são abomináveis. A palavra de Deus diz, não vão habitar. Os assassinos são aqueles que desrespeitam a sacralidade da vida. Atentam contra o próximo. Os assassinos para tirar a vida. Odeiam no coração para destruir alguém. Eles não vão habitar. Os impuros são aqueles que entregam toda a sorte de luxúria, lascívia e perversão moral. A depravação moral está chegando a um limite muito grande no nosso mundo, de tal maneira que Sodoma e Gomorra são inocentes. A infidelidade conjugal cresce vertiginosamente. O sexo pré-marital recomenda a prova de amor. A pessoa não se compromete. A sociedade contemporânea faz de Sodoma inocente. Outros que não vão entrar, os desobedientes, os feiticeiros, são aqueles que vivem na prática da feitiçaria, ocultismo e espiritismo. Você acha assim, você aqui que estudou, que estuda, você que lê as coisas, tem contato com a internet, aí você acha negócio de feitiçaria. Olha, irmãos, tem muita feitiçaria. Tem sociedade de feitiçaria. Tem uma sociedade americana que as mulheres se vestem tudo quase a vermelho e elas são a favor do aborto. Elas são feiticeiras. E eu me lembro na época que eu ainda tinha televisão lá em casa, que a gente assistia, tinha uma série lá que tinha uma feiticeira. Porque aí você diz, não, mas isso é só para crianças. Não, existe uma ideia. Feitiçaria são aqueles que invocam os mortos, os demônios, e desprezam o Senhor. São aqueles que crescem e são dirigidos pelos astros. São aqueles que são viciados em drogas e começam a entrar em outras coisas. Não habitarão, não entrarão. Os idólatras são aqueles que adoram, veneram e prostram diante dos ídolos, dos seus devotos santos. Outras pessoas, os mentirosos, são aqueles que falam e não cumprem o que falam. A nossa sociedade é uma sociedade de mentira muitas vezes. É ensinado que nós devemos viver no engano. A mentira procede do maligno. Os mentirosos são aqueles que encobrem seus erros, não reconhecem o que desobedeceram a Deus. Não entrarão. 21:4. O que não vai entrar no céu e na nova terra? Vamos lá. Novo céu e nova terra, não entrará a dor. A dor é consequência do pecado.
a dor física, psicológica, emocional, espiritual, não vão entrar no céu. O sofrimento, a deficiência física, a enfermidade, o cansaço, a fadiga, a depressão, a traição, a decepção, não entrará no céu. Ficará fora. O novo céu, na nova terra, não haverá lágrimas, não entrará lágrimas, você não vai mais chorar. Quando morre alguém, você chora. Você que nasceu e eu, nós nascemos chorando. Eu não me lembro, pode ter uma criança que nasceu sem chorar, só se nasceu morta. Mas normalmente a criança e você nasceu chorando, tem que dar um tapa às vezes para ver, desperta, mas amanheceu, já nasceu chorando, e quando morre alguém você chora as lágrimas, e muitas vezes você chora pelo seu filho, pela sua filha, você chora pelo problema da igreja, você chora pela nossa sociedade, você chora. Não vai ter mais choro. Então, amados, não confie nos homens que prometem que aqui vai ser um mar de rosa. Não vai. Nós temos que viver pensando nas coisas de Deus. Novo céu e nova terra. Não haverá mais luto nem morte. Na Babilônia, a Babilônia ela faz calar as vozes da vida na Babilônia, na grande meretriz. Mas na Nova Jerusalém se calam as vozes da morte. Não tem mais morte. E você observa que Jesus, ninguém morria na presença de Jesus. Quantos morreram na presença do irmão? Quantas vezes o irmão já foi num velório, a pessoa morreu na sua presença, não levanta mais. Mas em Jesus não, ninguém morreu na presença de Jesus e ficou morto, porque Ele é vida, Ele levantava. Entendeu, irmão? Mas você e eu, nós temos o problema da morte. Não entrará morte. Quem vai estar no céu, na nova terra? Apocalipse 21, 2. A cidade santa, a Nova Jerusalém, a nova, adornada para o seu esposo, é quem vai habitar o novo céu, a nova terra. A igreja glorificada, composta de todos os remidos da história, de todos os lugares, de todos os tempos, vai estar com o Cordeiro de Deus ali, e vão habitar essa cidade santa, a Nova Jerusalém, em contraste com a grande Babilônia. A igreja é a noiva adornada por Deus. Ninguém derruba a igreja. Os impérios tentaram derrubar a igreja, eles foram enterrados, porque ninguém vai prevalecer. Você pode até fechar uma igreja, como lá na Europa, que as igrejas fecharam, viraram cassinos, viraram prostíbulos, os locais. Mas a igreja de Cristo vai continuar, porque a igreja de Cristo é vencedora. Ela está caminhando para a Terra Santa, ela está caminhando para a Nova Jerusalém. Então ninguém vai, às vezes levanta alguém, né, empolgado com as teorias, com as filosofias, e diz, não, nós vamos arrasar. Você é um mortal, você não é nada. Voltaire, o filósofo Voltaire, francês, escrevia muito bem. E o desejo dele era acabar com tudo que era a Bíblia, com os cristãos na época na França, queimar. E foram queimar a Bíblia de uma senhora já idosa. Não, ninguém vai queimar minha Bíblia. Mas a senhora é uma ignorante. Ignorante é você. E hoje, alguns anos, a casa de Voltaire se transformou num depósito de Bíblia. E Voltaire já foi. A igreja vai continuar. O Império Soviético. Me lembro. Estudava lá na UFAM na época, e aprendia as teorias marxistas. Li muito sobre isso. E aí, mas o Império vai mandar, vai quebrar a igreja. Cadê o Império? Só durou 70 anos. Tem outros que queriam acabar. Ninguém acaba, a igreja é gloriosa, ela vai continuar. Aí quando mata os cristãos, quando derrama o sangue dos cristãos, prolifera a igreja. O diabo aprendeu isso. Lembra que demônio aprende?
Às vezes as pessoas vão consultar o Espírito. Não, esse Espírito pode me ensinar. Meu irmão, você foi feito à imagem de Deus. Os anjos não foram feitos, os demônios. Você avança mais do que os demônios. Por causa do pecado você está prisioneiro, mas você em Cristo vai avançar. Com a igreja glorificada, você vai ser 100% com a sua mente, com as suas emoções. E às vezes a pessoa vai atrás de espírito para ensinar. O diabo aprende. Ele não sabe tudo. E ele perturbava, perseguia a igreja, matava. E ele viu que essas coisas só estavam fazendo crescer. Aí ele diz, não, vamos abrir o mundo para a igreja entrar, para ela ficar com os prazeres. E ela vai se desmoronando. Ele aprendeu isso. Então, amado, a igreja, ela é gloriosa. Esta cidade desce do céu, e é do céu que vem a igreja de Deus, vem a nova cidade, não é da terra. Tudo que o homem tentou fazer só trouxe desgraça. Nessa área espiritual. De 6 a 7, porque a noiva vai morar no céu e na nova terra. A noiva, quem é a noiva? A igreja. A igreja do Senhor. Não é os presbiterianos, não é os batistas, não é os pentecostais, não é qualquer grupo religioso no sentido, não. Quem vai morar no céu? Quem vai morar no céu é a igreja, todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor. 3 são as razões elencadas pelo apóstolo João aqui. Em primeiro lugar, a igreja é a noiva do Cordeiro. Vai estar no novo céu e na nova terra. Por quê? Porque Deus já completou toda a obra de redenção com a igreja. A palavra que é feito está. Deus completou tudo. A segunda lugar, a igreja, a noiva de Cristo vai estar lá. Vai estar no céu, na nova terra, por causa da graça de Deus. Os sedentos bebem da graça de Deus. Todos que têm sede bebem, ficam saciados. Quem pode dar prazer e graça para você é Cristo. Você tem países ricos, né, que os jovens se matam, porque os jovens não têm mais um sentido para viver e eles se matam, ou eles vão para a droga. Por quê? Porque eles estão atrás de algo que dê satisfação para eles. Só quem dá satisfação verdadeira para o homem é Cristo, para a mulher, para a criança, é Cristo. Quando Jesus entra no seu coração, Ele transforma você, e você é colocado na sua igreja, e você vai morar no novo céu, nova terra. Terceiro lugar, a igreja, a noiva de Cristo vai estar no céu, porque permaneceu fiel. Verso 7, aqui fala dessa, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe darei, e lhe serei Deus, ele será meu filho. Deus quer que você seja fiel, que você continue crendo no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, você vai continuar orando, você vai continuar lendo a sua palavra, você vai continuar falando de Cristo, você vai continuar fugindo do mal. Porque o novo céu e a nova terra serão lugares de bem-aventurança. O apóstolo João fala aqui 4 razões. Em primeiro lugar, porque a vida do novo céu e nova terra será como uma festa de casamento que nunca termina. Irmãos, Deus bota essas imagens para nós. Uma festa de casamento. Você que vai no casamento, normalmente é uma festa, é alegria. A ideia de estar com Deus é uma festa de casamento. O céu é uma festa alegre. Só quem dá alegria é Cristo. Muitas vezes a pessoa que não é cristã, ela diz, os crentes não têm alegria. Eles só vão para a igreja, eles só lêem Bíblia, eles não vão para a prostituição, lá tem alegria. Eles não vão para as bebedeiras, lá tem alegria. Eles não têm alegria. Não, amados. O cristão tem alegria. Por quê? Porque Deus é o Deus da alegria. O Deus da alegria não é mamon. Quando chega o carnaval, a pessoa vou extravasar minha vida. Aí tem um Deus mamon para eles. O Deus da alegria é Cristo. E é interessante no livro do C.S. Lewis, sobre a conversa entre as cartas do inferno, em que os 2 demônios conversam. E eles dizem, um está lá no inferno e outro está aqui na terra para perturbar a vida do cristão. E ele diz, olha, eu quero dar uma alegria. Tu não pode dar alegria, rapaz. Nós não criamos alegria, nós só deturpamos a alegria.
Quem dá alegria é o inimigo, isto é, Deus é que dá alegria, Ele é o Deus da alegria, Ele criou alegria. Então Deus quer que você vá para o céu, porque você vai ter alegria completa. Aqui você não tem alegria completa, no sentido de não ter mais a presença do pecado. Você é perturbado, muitas vezes você é pressionado pelo demônio, o diabo perturba você, mas o céu é um lugar de alegria. E o inferno, lugar de tormento. O céu, lugar de alegria eternamente. O inferno, lugar de tormento eternamente. Então, amado, porque o novo céu e a nova terra, teremos profunda comunhão com Deus. Nós fomos criados para termos comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, você está cortado nessa relação. Mas Deus quer comunhão com você. E as divisões caem. Você não tem mais problema na alma, de lutas na alma. Você está no céu, no paraíso. Então nós temos que entender, amados, que Deus quer dar alegria para você. Deus quer dar comunhão para você. Começa aqui na terra e vai findar, vai continuar, claro, na eternidade. Em quarto lugar, porque o novo céu e a nova terra, nós devemos desfrutar a nossa filiação. Quem vai habitar o novo céu e a nova terra? Os filhos de Deus, a noiva do Cordeiro, a igreja. Tomaremos posse da nossa herança incorruptível. Desfrutaremos das riquezas insondáveis de Cristo. Seremos co-herdeiros com Ele, seremos glorificados com Ele, julgaremos os anjos, reinaremos com Ele. Irmãos, você tem pensado no céu? Ou você só está pensando aqui? Temos que pagar a conta. Vamos pagar a conta. Um dia chegou uma pessoa comigo. Pastor, eu estou endividado. Eu digo, olha, pela Constituição tu não pode ser preso. Mas então tu vai ter que chegar lá e tentar pagar. Mas ele era crente, mas só que ele pegava e usava o cartão de crédito dele, gastava muito. Quer dizer, ele acusou a mulher dele. Eu digo, então quebra o cartão da tua mulher. O teu cartão quebra. Se é tu, está acusando a tua mulher. Dívida. O cristão tem. Esse negócio de dizer, não, eu sou de Cristo, eu não vou ter dívida. Isso é mentira, rapaz. Muitos cristãos são endividados. Porque o salário não dá direito. Mas o que Deus quer é que você ore a Deus, Senhor, me ajude a sair dessa dívida. Ore a Deus sobre isso. Me ajude, Senhor, a ter essa dívida. O que é que eu vou ter que mudar? Me ajude a pagar essas contas. Então aqui na terra você tem dívida. Eu fico preocupado com a dívida, certo? Assim, como é morrer, né? Você vai morrer, vai deixar a dívida. Aí vai cair se for a mulher que vive, vai cair na mão dela. Mas o que eu quero dizer para os irmãos aqui, cristão tem dívida. Mas a ideia de dizer que não tem problema. Mas Deus quer que você pague sua dívida, que você dependa dele nessa área da dívida, mas que você pense no céu, que você vai embora e lá não vai ter mais dívida, lá não vai ter mais conta para pagar. Um teólogo chamado Warren diz o seguinte, resumindo esse capítulo aqui: a primeira revelação, a cidade de Deus, verso 2. A segunda revelação, a habitação de Deus. A terceira revelação, o mundo de Deus renovado. A quarta revelação, o trabalho de Deus validado. A quinta revelação, o trabalho de Deus terminado. A sexta revelação, a última bênção. A sétima revelação, a última maldição de Deus. Então, amados, a nova criação. É nessa nova criação que Deus estabelecerá seu reino. Aqui no capítulo 21 vai falar sobre isso tudo. A nova criação, o estabelecimento do seu reino. Cristo, ele já realizou a obra na cruz, a obra do mediador, e ele reinará para sempre. Vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, a nova criação, Deus cria novos céus e nova terra. Qual a ideia? Transforma esse céu e essa terra, porque a palavra é neos.
Kainos e Neos. Então a ideia é que ele vai transformar aquilo que já existe para ser sem pecado, sem maldição. Então sua obra da redenção aqui, no capítulo 21, chegou ao fim. No sentido da redenção completa, ele estabelece definitivamente o seu reino como mediador de tudo. Muitas vezes nós vimos que é levantada essa questão sobre essa criação, mas a ideia é a renovação da presente criação. A habitação eterna do justo, esse reino compreende o céu e a terra. Você vê, ó, Deus criou os céus e a terra, e não fala mais nada em Marte, Vênus, Lua, não fala mais nada, os céus e a terra. Por quê? Porque o céu, a terra é a obra que vem da redenção, vem no céu. Então, a ideia da habitação, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus vai habitar neste mundo com sua igreja, está tanto no Velho como no Novo, a habitação, e um dia vai ser transformado os animais, todas as coisas, tudo que Deus criou vai ser transformado para habitar com os justos. Então, a Jerusalém Celestial, a cidade de Deus, onde Deus mora com seu povo, será nessa terra, transformada. É nessa nova Jerusalém, na presença de Deus, não há mais pecado, nem doença, nem morte, não há mais corruptibilidade, tudo está transformado, é o paraíso. Mas existe uma coisa que o irmão tem que entender. Recompensa. A recompensa do justo. A recompensa do justo, vida eterna. Vida sem fim. Vida plena. Vida sem nenhuma imperfeição. Recompensa, vida eterna. Mas a Bíblia diz em capítulo 22, 12, haverá pequenos e grandes. Aí você, que negócio é esse? Haverá pequenos e grandes. Haverá o primeiro e o último. Cada pessoa receberá seu próprio nome, o seu próprio lugar, de acordo com as obras de fé e amor que tiver feito na terra. Então você aqui que crê em Jesus, você tem que trabalhar para o Senhor. Você tem que investir com o Senhor. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com abundância colherá. Então haverá recompensa no céu. Para todos os cristãos que foram perseguidos por causa do nome de Cristo, terá recompensa. Então, na proporção em que a pessoa tiver sido fiel no uso dos seus talentos, ele receberá nesse reino maior ou menor honra. Mesmo que você tenha dado um copo de água fria, que tenha sido dado aos discípulos de Cristo, não será esquecido no dia do juízo. Ele coroará e recompensará as boas obras que nele e através dele foram realizadas. Nele e através dele. Dessa forma, todos desfrutarão das mesmas bênçãos, da mesma vida eterna, da mesma comunhão com Deus. Porém, haverá diferença entre crentes com relação ao brilho e à glória. Você diz assim, aquele que morreu na hora, só creu em Jesus na hora da morte. E aquele que creu e passou a vida servindo ao Senhor, quem é que vai ter mais glória? Investimento. Então, amados, na proporção de sua fidelidade e zelo, as igrejas receberão o seu Senhor. Diferentes coisas. Há muitas mansões no céu, de João 14, 2. Eles verão a Deus em Jesus Cristo face a face, encontrarão a plenitude. Então, amados, eu quero que você entenda que nós, crentes, habitaremos com o Senhor. Porém, haverá galardões. Contudo, não devemos pensar que as alegrias do céu são exclusivamente espirituais. A Bíblia não revela muita coisa assim, muito não. Tem uns irmãos que tentaram penetrar nisso, mas sem sair muito, não da Bíblia. Mas haverá algum prazer em relação ao corpo. Porque Deus vai dar novo corpo para você. Haverá reconhecimento em relações sociais num plano mais elevado. Também é evidente na Escritura que haverá graus de bem-aventurança no céu. Daniel 12:3 diz, os que foram sábios
pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduziram à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Nessas boas obras serão a medida da recompensa que recebemos pela graça, embora nós não mereçamos, foi Ele que nos deu. Apesar disso, porém, a alegria de cada indivíduo será perfeita e completa no céu. Você quer ir para o céu, meu irmão, meu amigo? O que você tem que fazer para ir para o céu? Às vezes faz essa pergunta, né? As pessoas podem rir. Muitas vezes eu estou falando de Cristo e digo, se eu quero ir para o céu, acho estranho, mas é que a Bíblia ensina. Você quer ir para o paraíso? Ou você quer ficar aqui e morrer e ir para a eternidade sem Cristo? Para você viver com Cristo e sua igreja no paraíso, precisa crer e confiar na vida e na obra de Cristo, que Ele morreu na cruz e pagou o seu pecado. Confesse com a sua boca e creia no coração que o Senhor é Jesus, seu Senhor Jesus é o Senhor e Salvador. Então você fazendo isso, você vai morar no céu. E se Deus chamar você hoje, você está pronto. Não porque você fez boas obras, mas porque você confiou na obra de Cristo. Porque a justiça de Cristo foi colocada sobre você. E Deus só vai aceitar alguém no céu que tem a justiça de Cristo. Quem não tem a justiça de Cristo, Ele vai pedir para ir para o inferno. Lá só vai habitar quem tem a justiça de Cristo. A pessoa no cosmos e no universo, em tudo, a pessoa que Deus mais ama é seu filho. E Ele criou a igreja para que nessa igreja tivesse a imagem de Cristo. Mas nós não seríamos consumidos, assim nós não seríamos consumidos como budista, que ele morre, ele entra no nirvana e ele não é mais ninguém. Não, você vai ter um nome, você vai ser você vai ter as suas coisas, as personalidades que Deus te deu. Mas você terá a imagem de Cristo, porque só habitará no céu quem estiver com a justiça de Cristo. Então, você quer? Então, confesse com a boca e creia no coração. E a Bíblia diz que você será salvo. Você tem pensado no céu, irmão? Você tem pensado no paraíso? Você tem orado sobre isso? Ou você só tem orado pelos problemas que vem na sua vida? Não, irmão, nós temos que orar pelos problemas para que Deus nos dê a graça, mas nós temos que orar que nós queremos ir para o céu, nós queremos ir para o paraíso. A vida cansa, irmão. Não sei se você está cansado às vezes, tem que trabalhar, acordar de bem cedinho, tem várias coisas para fazer, só o preguiçoso que não quer fazer nada, paciência. Mas você que tem que trabalhar, às vezes cansa, às vezes você está cansado, às vezes você tem que comer rápido, aí a pessoa vai lá no médico, não, você tem que comer de 33 mastigadas. O médico que eu fui, seu Melquide, como é que o senhor come? Eu como 15 minutos. Não, seu Melquide, o senhor tem que dar 33 mastigadas. Eu digo, puxa vida, o senhor dá? Bem, não vou falar nada disso. O que quer dizer para o irmão aqui? Irmão, nós temos que orar pelo que nós estamos passando, para que Deus faça a sua obra, para que Deus faça o milagre. Mas nós temos que pensar no paraíso. Você está pensando? O diabo fará tudo para você pensar só aqui. O diabo coloca esse engano na sua cabeça. Não, rapaz, tu não vai morrer agora não. Tu é jovem, tu tem uma vida pela frente. Mentira! Deus pode chamar você quando é jovem, quando é criança, Deus pode chamar você, que tem idade de razão. Você tem investido na vida espiritual, na comunhão, na oração comunitária, investimento pessoal na igreja, financeiro, colaboração com a obra do Senhor, tem testemunhado de Cristo, na leitura da sua palavra, você tem feito isso?
porque você tem que pensar no céu. Você não vai fazer isso para ter salvação, você vai fazer isso porque você é um soldado de Cristo e você vai continuar. Se você não tem como cristão considerado o paraíso, a importância do paraíso para a sua vida neste mundo, se arrepende e peça-me perdão de Cristo. Porque Jesus morreu para que você fosse habitar com Ele, para que você tivesse uma nova vida. Jesus veio a esta terra para morrer, para dar a sua vida por você, para que você fosse habitar no paraíso com Ele. Então pense no paraíso. Não pense só aqui, mas pense, ore e diga: ora vem, Senhor Jesus. Amados, amém. Vamos orar, pensar no paraíso. Para a semana nós vamos terminar essa parte sobre o inferno, pregar sobre isso. Bem difícil, né? Na nossa sociedade.